Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, aqui no segundo livro do profeta Samuel. Vamos observar aqui o capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Agora, eu não vou ler porque são 39 versículos. Mas eu quero compartilhar com vocês, talvez em 3 estudos, ou 2, não sei, talvez 3 estudos, nós queremos falar-lhes aqui sobre a destruição de uma família. Preste-me bem atenção. Este capítulo é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. Ele não apenas expõe a corrupção moral na casa de Davi, mas também revela como a omissão diante da injustiça pode desencadear tragédias ainda maiores. Isso não é só na família, isso é em todas as áreas. Na área espiritual, na área da liderança, na igreja. Se algo que aprendemos com essa passagem é que o silêncio diante do pecado nunca é uma solução. É um atraso para o desastre. Imagine um castelo em chamas, mas ninguém grita fogo. Todos percebem o perigo, mas ninguém age. Assim é a história de Tamar, Amnon, Absalão. O rei Davi, que outrora fora um guerreiro destemido, agora hesita em exercer sua autoridade como pai e juiz. A sua omissão custará caro, pois abrirá caminho para mais tragédias dentro de sua própria casa. Este capítulo traz à tona questões difíceis como abuso, manipulação e vingança. Olha que coisa interessante. Então, a pergunta que ecoa é: o que acontece quando a justiça falha? Então, ao longo desse estudo, nós vamos explorar nuances deste capítulo e as lições profundas que ele traz sobre moralidade, responsabilidade e as consequências do pecado e, acima de tudo, da perversidade, da iniquidade. Afinal, o que podemos aprender com os erros de Davi e sua família? Como podemos evitar que o silêncio diante da injustiça abra espaço para o caos, para o que é sombrio, para o que é nefasto, para a ruína? E a resposta está aqui, no capítulo 13, dos versículos 1 aos versículos 39. Então, nós queremos analisar de uma maneira expositiva o perigo do desejo descontrolado, a influência de más companhias, a dor da vítima e a voz silenciada, o preço da omissão paterna, vingança versus justiça, quando a justiça falha e as consequências do pecado. Então, primeiro eu quero analisar com vocês o perigo do desejo descontrolado. Você pode ler do versículo 1 ao versículo 6, aqui do capítulo de número 13. Começa com um retrato devastador das consequências do desejo descontrolado. A Bíblia nos apresenta Amnon, filho de Davi, consumido por uma paixão doentia por sua meia-irmã Tamar. Eu conheço várias pessoas que têm desejos descontrolados em muitas áreas de suas vidas. O texto aqui é enfático porque no versículo 2 diz: ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar. Ele tinha uma tara, ele tinha uma crônica pela sua meia-irmã. Esse desejo não era amor genuíno, mas uma obsessão egoísta que cegava Amnon para qualquer senso de moralidade. Por quê? Porque o pecado sempre começa no coração. Antes de qualquer atitude errada, há um desejo cultivado na mente. Uma das coisas que nós devemos tomar cuidado, ouça, meus queridos, é a nossa mente. O profeta Isaías fala de uma mente firme. Paulo pede para nós termos a mente de Cristo. Paulo pede para nós termos uma armadura, o capacete contra os dardos inflamados do maligno na nossa mente.
Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Qual é a sua cobiça? Que tipo de cobiça você tem que você não está tendo controle? Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça tentando engravidado dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte, a destruição. Aminon não controlou seu desejo, ao contrário, alimentou-o até que se tornasse incontrolável. Então o perigo se agrava quando mais influências entram em cena. Jonadab, primo de Aminon, percebe sua angústia e oferece um conselho astuto, porém maligno. Porque no capítulo 13, versículo 5, ele disse: vá para a cama e finja estar doente. Com quem você anda, todo cuidado é pouco. Ele incentiva Aminon a manipular seu pai para trazer Tamar até a sua casa. Essa sugestão revela uma verdade alarmante. As pessoas ao nosso redor podem influenciar nossos desejos para o bem ou para o mal. Por que existem tantos jovens faccionados? Pela influência daqueles que se julgam amigos, ou que se dizem amigos. A Bíblia adverte seriamente em Coríntios 15:33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A história de Aminon nos lembra que desejos descontrolados podem levar à destruição. Em vez de dominar sua paixão e buscar ajuda, ele permite que o pecado cresça até que se torne irreversível. Essa é uma advertência clara para qualquer um que luta contra tentações. Jesus nos ensina: se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. Uma metáfora forte para nos afastarmos de tudo que pode nos levar ao pecado, à transgressão, à iniquidade, à ruína, à destruição. Aminon ignorou todos os sinais de perigo, porque ele sabia como príncipe, ele conhecia a lei como príncipe, e ele escolheu um caminho sem volta. O que parecia um desejo intenso logo se transformaria em tragédia. Seu exemplo nos ensina que quando o desejo governa a vida de uma pessoa, o resultado nunca será bom. A única forma de vencer esse tipo de luta é buscar a Deus e cultivar um coração puro diante dele. Todos os dias não esqueça de pedir a Deus que ele seja o Senhor da sua vida e não o pecado. Que ele seja o controlador da sua vida e não a tirania da iniquidade, da transgressão e do pecado. A segunda coisa que a gente vê aqui é a influência de más companhias, dos versículos 7 ao 10. Leia aí com cautela. A história de Aminon nos ensina que o pecado raramente acontece isoladamente. Muitas vezes ele é impulsionado por influências externas. No caso de Aminon, seu amigo e primo Jonadab teve um papel decisivo na tragédia que se desenrolaria. Jonadab, descrito como muito astuto. Olha o que diz o versículo 3. Não aconselhou seu primo a resistir ao desejo pecaminoso, mas sim a encontrar uma maneira de concretizá-lo. A tragédia sugerida por Jonadab era baseada na manipulação. Aminon deveria fingir estar doente e pedir que Tamar viesse pessoalmente preparar a comida para ele. A ingenuidade de Tamar e a boa vontade de Davi foram usadas como peças em um plano perverso. O nome disso chama-se iniquidade, porque iniquidade significa perversidade. Isso nos lembra do alerta de Provérbio 1:10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Olha que coisa interessante. Este versículo deveria ser lido para os jovens, para que eles não sejam seduzidos a determinadas facções da vida, onde eles serão destruídos. A influência errada pode ser o fator que falta para alguém cair no pecado. A Bíblia enfatiza o poder das amizades em moldar nosso caráter. Quem anda com os sábios de Salomão se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofre as consequências. Provérbio 3, versículo 20.
Aminon fez uma escolha errada ao confiar em um conselheiro que não tinha temor a Deus. Em contraste, vemos exemplos bíblicos de amizades que fortalecem a fé, como Davi e Jonatas. A influência, meus irmãos, de más companhias pode parecer inofensivo no início, mas sempre conduz ao desastre, à miséria, à ruína. Jonadab não só aconselhou Aminon a pecar, mas mais tarde, quando a tragédia aconteceu, ele demonstrou frieza e indiferença. Quando você lê 2 Samuel 13, versículo 32. Ele minimiza o assassinato de Aminon como algo previsível, mostrando que nunca teve verdadeira lealdade. Esse é o destino de quem confia em amigos sem caráter. São descartados no momento de necessidade. Já passou por isso? Se queremos evitar quedas espirituais, consequências desastrosas, ruínas, devemos escolher cuidadosamente as pessoas que nos cercam. Devemos buscar amizades que nos aproximem de Deus e nos incentive a agir com integridade. Por isso que o Salmo 1, versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você compartilha os seus sentimentos. Cuidado com quem você abre seus sigilos e suas confidências. Cuidado com aquele que você joga na mesa seus segredos mais ocultos, porque ele pode te levar a uma destruição fatal. Amanhã nós daremos sequência. Baruch Hashem, Deus nos abençoe.